Como destruir o mecanismo invisível que trava a sua vida? Isso vale para pessoas que têm procrastinação, sentimento de ser rejeitadas, sentimento de incapacidade, problemas com relacionamentos, querem relacionamentos melhores, problemas com dinheiro, querem ganhar mais dinheiro, querem melhorar na sua profissão, e também pessoas que têm baixa autoestima. Existe um mecanismo que trava a sua vida e eu vou te mostrar esse mecanismo nessa aula e te mostrar como destruir ele. Entender esse mecanismo de repetição que fazem situações se repetirem sempre na sua vida, né? Aqueles mesmos sentimentos, eles sempre vêm à tona dentro de você, que acabam te prejudicando, te auto-sabotando. E também entender como ressignificar tudo isso, como destruir velhas programações e construir novas programações, novos sentimentos, uma nova pessoa. Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente pode pressupor que as pessoas, elas são dominadas por uma força invisível. A gente já pode até supor que existem dois lados dentro de você. Por exemplo, algumas pessoas, elas querem perder peso, mas parece que existe uma força muito grande que segura elas de perderem peso. Elas não conseguem perder peso. Elas sabem, na consciência delas, olha só, na consciência, elas sabem que tem que fazer dieta, sabem que tem que fazer exercício, mas parece que tem uma força muito maior do que elas e segura elas que impede elas de fazerem aquilo que elas sabem que tem que fazer, ou seja, elas sabem como fazer, e aquilo que elas querem também, que é perder peso. Ou seja, elas querem, elas sabem como, mas existe uma força oculta que domina elas, que segura elas, que trava elas de perderem peso. Um outro exemplo, pessoas que têm problemas com dívidas ou querem ganhar mais dinheiro. Todo mundo sabe, qualquer vídeo no YouTube que você pesquisar vai te ensinar a quitar as suas dívidas, vai te ensinar planejamento financeiro, organização financeira, ou então inúmeras fontes de renda para você poder ganhar mais dinheiro. As pessoas sabem como ganhar mais dinheiro. Existem informação é o que não falta. Existem inúmeros vídeos, inúmeros livros te ensinando como ganhar mais dinheiro. Mas parece que tem uma força oculta de que quando essa pessoa pensa em ganhar mais dinheiro, ela se sente incapaz, ela sente que ela não consegue. Ou quando ela pensa em quitar as dívidas dela, quando ela recebe um dinheiro, parece que gastar com coisas que não são prioridades é uma força mais atrativa, é uma força maior do que quitar aquela dívida que tira a noite de sono dela. Ou seja, parece que existem dois lados dentro dessa pessoa, entre o querer e o não conseguir. Algo que impede ela de realizar aquilo que ela diz que ela quer. E um outro ótimo exemplo disso é a pessoa que procrastina. Procrastinador. Ele sabe a tarefa que tem que ser feita, ele sabe como fazer a tarefa, mas parece que tem uma força oculta que impede ele, que trava essa pessoa de realizar aquilo que ele sabe que tem que ser feito. E sentar no sofá e assistir uma série é muito mais interessante do que fazer aquela tarefa que ele fica se cobrando de fazer. E todas essas pessoas têm algo em comum entre elas. Elas se sentem culpadas de não conseguir. Elas sentem o desejo e se sentem culpadas de não conseguir correr atrás daquele desejo. Mas a culpa não é delas, apesar de elas se culparem. Se a gente parar para pensar, o que causa todo esse conflito interno entre querer e não conseguir? A causa de tudo isso se deve a fatores inconscientes, aquilo que você não tem consciência ainda. Porque você consegue perceber a manifestação destes sintomas, destes problemas na sua vida, mas você não consegue identificar a causa e por isso você não consegue tratar, porque a causa disso tudo para você é inconsciente, você não tem consciência ainda. E por isso essa força desconhecida, ela consegue te dominar com tanta facilidade. E o inconsciente, ele se manifesta de diversas formas, desde pequenas coisas que te afetam no seu dia a dia, como a procrastinação, os problemas com dinheiro que eu citei, esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de rejeição, de se sentir inferior aos outros, a comparação que você faz com os outros, tudo isso são fatores inconscientes. Quando você se vê, você já está manifestando isso, mas você nem entende de onde veio. E também o inconsciente, ele se manifesta de formas físicas, né? Até com doenças. Ou você acha que é por acaso você sentir aquela dor de cabeça que veio do nada, né? Aquele desânimo, aquela ansiedade que apareceu do nada no seu corpo, aquela falta de energia, tudo isso são manifestações físicas, uma causa inconsciente. A gente não consegue saber de onde veio, mas a gente consegue perceber que está aqui. Para trazer isso mais para a nossa realidade, eu trago um estudo de caso real do pai da psicanálise, do Freud, para a primeira paciente dele, que foi a Ana O. E eu vou levar a gente um pouco na história agora, para você imaginar um cenário que é em Viena, na Europa, em 1890, tá? Nos anos 1890, em que
A Ana O era uma moça que tinha alguns sintomas que ela não conseguia encontrar causa. Ela fazia exames, né? Sabe aquela história de que até hoje em dia a gente tem isso, né? Você tem uma doença, você faz exames, você leva no médico e o médico fala que tá tudo bem. Mas você vê que não está tudo bem, né? A gente só não consegue achar a causa. E era o caso da Ana nessa época. A Ana, só para você entender, ela era uma moça da alta classe de Viena, muito rica. Ela tinha que era a paralisia de uma parte do corpo e um outro sintoma que ela não conseguia beber água, né? E isso era muito comum na Europa naquela época, né? Que eram sintomas que se chamavam de sintomas histéricos, de pessoas histéricas, que você tinha sintomas físicos como paralisias, por exemplo, do corpo, que a pessoa não conseguia se mexer, faziam-se exames e não encontrava nenhuma causa física para aquele sintoma. Sob um estado de hipnose, que era uma prática muito comum na Europa também naquela época, sob o estado de hipnose, a pessoa que não conseguia andar, ela passava a andar. Ou seja, isso é só um exemplo para te mostrar de uma conclusão que foi tirada na época, de que esses sintomas que as pessoas sentem e sentimos até hoje, elas não são causadas de forma orgânica, não são causadas pelo corpo, não são físicas, são sintomas da mente. Por isso que sob o estado de hipnose, a pessoa que não andava passava a andar. A pessoa que não enxergava passava a enxergar. Sob o estado de hipnose, ela era curada. Por isso, chegou-se à conclusão de que a mente causa sintomas até mesmo físicos. E voltando para o caso da Ana O, ela era uma moça da alta classe de Viena, como eu tinha falado, uma moça muito jovem, né, e tinha uma governanta na casa dela. Um dos sintomas da Ana era de que ela não conseguia beber água, tá? E os médicos conversavam com ela tentando entender por que ela não conseguia beber água, de onde veio esse sintoma, mas a Ana ela não se lembrava de muita coisa do passado dela. Ela tinha muitas memórias reprimidas dentro dela, ela esqueceu muita coisa da infância, da adolescência dela, assim como você que está me escutando pode não se lembrar de muitas coisas que aconteceram no passado. E então, os médicos até tentavam conversar com a Ana, né, esse processo de anamnese, quando você vai no médico, ele pergunta para você quando surgiram os primeiros sintomas, todo esse processo de anamnese, mas a Ana não tinha como falar com ela, porque ela não se lembrava de nada, era até difícil falar com ela sobre isso, né? E aí os médicos tentaram a prática da hipnose com a Ana O, e aí, sob o estado de hipnose, ela conseguiu se lembrar de uma memória que ela tinha reprimido dentro dela, ela esqueceu, claro, como um mecanismo de defesa, isso é um mecanismo de defesa da nossa mente, se esquecer de algumas memórias que foram dolorosas, por isso que você não se lembra de muita coisa também. E aí, sob esse estado de hipnose, a Ana se lembrou de uma memória que ela tinha na casa dela uma governanta, né, que trabalhava para a família, e a Ana já não ia muito com a cara dessa governanta, ela tinha um ranço com essa governanta, uma raiva. Já tinha uma raiva da governanta. Um certo dia, ela entrou na sala de estar da casa dela e viu o cachorro da governanta bebendo água no mesmo copo que ela bebia água. Aquilo causou uma sensação de raiva tão grande dentro da Ana, mas uma sensação de nojo, de raiva, que ela queria voar no pescoço da governanta, de tanta raiva que ela sentia. E voar no pescoço do cachorro junto. Mas, como eu disse, ela era uma moça da alta classe de Viena. E moças da alta classe de Viena, elas não se permitem voar no pescoço das outras. Elas não se permitem fazer barracos. Elas não se permitem expressar a raiva que elas sentiam. Ela não podia expressar a raiva que ela sentia. Por isso, este desejo que a Ana tinha dentro dela, de raiva, ela não podia jogar para fora. Tudo o que você não joga para fora, você joga para dentro de si. E isso gera um sintoma conversivo. No caso da Ana O, era a paralisia. Era ela não conseguir beber água, que era um sintoma que ela tinha. Então isso se converteu em um sintoma físico. Então essa história da Ana é para te mostrar como exemplo como fatores inconscientes eles afetam até mesmo o nosso corpo físico. Causam doenças físicas. Então, se ele é tão poderoso ao ponto de causar doenças físicas no corpo, sintomas físicos, imagina como ele é capaz de causar sentimentos, esses sentimentos de incapacidade, de rejeição, baixa autoestima. Esses fatores inconscientes também vão te causar problemas com dinheiro, problemas em relacionamentos. Sempre a mulher que se sente traída ou é traída, ou sempre está num relacionamento ruim, não consegue sair desse relacionamento, não consegue sair desse padrão de relacionamento, enfim, e com dinheiro também. Ou seja, o inconsciente ele afeta o seu corpo físico e também afeta o seu corpo mental e os seus comportamentos e todas as situações da sua vida. É tudo.
mas você não se dá conta disso, porque é inconsciente. E aí, voltando para a história da Ana O, o que aconteceu quando ela recuperou essa lembrança que ela tinha reprimido, que ela tinha esquecido? Ela botou para fora toda aquela raiva que ela sentia, todo aquele desejo de raiva que ela queria ter manifestado naquela época, mas ela reprimiu, ela botou para fora ali sobre o divã dos médicos, né, sobre aquele estado de hipnose. Quando ela botou para fora, os sintomas dela desapareceram. Ou seja, qual a conclusão que a gente chega com isso? Que a fala cura. Falar cura. É por isso que quando você se sente mal, você sente que está pesado para você, você quer desabafar com alguém. E você vai, desabafa e parece que aquilo alivia a sua dor, né? Só o fato de você reconhecer, o fato de você pôr para fora, já alivia. Mas o alívio em si ainda não é a cura. O alívio é como se fosse um remédio. Você sente dor de cabeça, toma um remédio. No dia seguinte, e alivia. No dia seguinte, vai sentir uma dor de cabeça de novo. Vai tomar um remédio, vai aliviar. E no dia seguinte, vai sentir dor de cabeça de novo. Ou seja, fica nesse ciclo. Por isso que o alívio em si é bom, mas ele ainda não é a cura. E como é que os médicos descobriram isso na época também? Que o alívio não é a cura e que tem uma causa por trás disso. É porque a própria Ana, ela botou para fora aquela raiva e ela aliviou os sintomas dela. Curaram aqueles sintomas. Mas alguns dias, semanas depois, foram aparecendo novos sintomas na Ana. É por isso que parece que você resolve um problema, mas aí um tempo depois aparece o mesmo problema, aparece o mesmo sentimento, sabe? Parece que vai se repetindo. Isso se deve por quê? Existe um mecanismo de repetição invisível. É só você observar a sua vida. Esse mecanismo de repetição invisível é o que faz você gerar novas repressões. Lembra que no caso da Ana, o que gerou os sintomas dela foi ela ter reprimido a raiva que ela sentia. Ela liberou a raiva em questão daquele trauma específico da governanta, mas conforme a vida dela ia caminhando, ela continuava se reprimindo, porque ela não conseguia soltar, ela não conseguia pôr pra fora, ela não conseguia se expressar, porque existia algo ali, que era esse mecanismo que fazia com que ela continuasse se reprimindo. E é isso que existe na nossa vida. Existe um mecanismo dentro de você, dentro de mim, que faz com que a gente continue se reprimindo. Faz com que a gente continue resistindo a realizar aqueles desejos que nós queremos realizar. É um mecanismo de repressão. E trazendo isso para a prática, é só você observar a sua vida. Olha para tudo aquilo que te afeta. Tudo o que te afeta é um gatilho, em menor ou maior escala. Por exemplo, pessoas que te afetam, falas que te afetam, situações da vida, do cotidiano que te afetam, que mexem com você, que te causam sentimentos e reações negativas, emoções negativas. Tudo isso são gatilhos. Só que gatilhos eu quero que você entenda como representação. Representa algo. No caso da Ana O, ela não conseguia beber líquido. O líquido era uma representação da experiência traumática vivida. A água, para ela, para Ana, era um símbolo de algo que estava lá atrás. E isso você pode olhar para sua vida. Tudo que mexe com você é um gatilho. Um gatilho que inconscientemente vai te levar para algo que aconteceu lá atrás na sua vida, que está mal resolvido ainda, só que é inconsciente. Às vezes você nem tem memória da lembrança que te causou esse trauma. E trauma aqui, entenda como algo que a pessoa não conseguiu lidar no momento. Por exemplo, tive um desejo que não consegui manifestar naquele momento, um desejo de raiva, como é o caso da Ana O. Não consegui liberar minha raiva, então isso se volta contra mim. Gerou um trauma, ela não conseguiu lidar com aquela situação no momento. O trauma é isso, tá? E onde está a origem de tudo isso, então? Isso que você está vendo aí na tela agora é o ciclo de origem, onde você sofre uma experiência, na maioria das vezes na infância, principalmente na infância, na primeira infância e na adolescência, você vai sofrer experiências, vai passar por experiências que vão te gerar traumas, que são situações que você não conseguiu lidar naquele momento, com base no conhecimento que você tinha ali. E esses traumas vão gerar programações em você. E aqui é onde fica o mecanismo de repetição, porque essas programações é a forma que você vai aprender a pensar, é a forma que você vai aprender a sentir, as suas emoções estão aqui nas programações. Essas programações vão te levar de volta lá para novas experiências. Essas experiências vão reforçar esse sentimento que você tem dentro de você, esses pensamentos, essas programações. Ou seja, vão aparecer novas experiências na sua vida que vão reforçar
esse sentimento de que você é incapaz, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de que nada dá certo para você, de que você não consegue, de que relacionamentos são difíceis, de que ganhar dinheiro é difícil, enfim, inúmeros exemplos. Essas experiências, elas vão continuar se repetindo para reforçar essas programações que você tem dentro de você. Entende como esse é um ciclo repetitivo, autodestrutivo e que te sabota diariamente? Mas então, como é que eu vou destruir essas programações que eu tenho, que me sabotam diariamente, e construir novas programações para conseguir tudo aquilo que eu quero? O primeiro passo é você tomar consciência. Lembra que a gente tem fatores inconscientes dentro de nós que nos afetam, nos auto-sabotam? O primeiro passo é eu tomar consciência daquilo que está inconsciente. É eu conseguir ver, é eu conseguir reconhecer aquilo que eu não consigo ver até agora. É você acessar a memória original que causou aquele trauma, que você carrega com você até hoje, por mais que você não se lembre. O próprio Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica, ele tem uma frase perfeita para ilustrar isso, que diz que até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, o primeiro passo é esse. É você acessar as memórias, é você desvendar os significados dessas memórias, desses símbolos e representações. É você trazer à tona. É isso que a gente chama de processo de catarse. É você trazer à tona. Assim como a Ana, na história dela, se lembrou da memória e trouxe à tona aquele sentimento para ela poder lidar com aquilo ali à luz da consciência, você também vai fazer isso. Gerar esse processo de catarse. E o segundo passo é você elaborar. É você dar um novo significado para aquela experiência. É isso que a gente chama de ressignificação. É quando a gente trata a relação com o trauma. Você vai passar a ver aquela mesma situação com olhos diferentes. Portanto, você vai passar a se sentir diferente e ter novos resultados. Uma vez uma paciente minha me perguntou assim, Rafa, eu não entendo o que é essa ressignificação. Tudo bem, eu entendi, eu acessei meu trauma, mas como é que eu vou ressignificar isso? O que isso quer dizer? E aí, eu lembrei ela de uma história que ela tinha me dito. De que quando ela chegou num posto de gasolina, a frentista veio abastecer o carro dela e aí ela ia passar o cartão. E olha só como a gente interpreta as coisas no nosso dia a dia. Ela ia passar o cartão e a frentista disse assim pra ela, você vai ter que ir lá na recepção, lá na conveniência para poder passar o cartão. Eu não posso passar aqui com você. E aí essa paciente sentiu raiva da frentista. O que ela pensou? Essa mulher preguiçosa só não quer trazer a maquininha aqui pra mim, porque ontem eu vim aqui no posto e eu pude passar o cartão aqui na bomba mesmo. Hoje ela tá mandando ir lá na conveniência. Essa mulher é uma preguiçosa e ela sentiu raiva da mulher. Ela teve uma interpretação sobre essa situação. E qual foi a interpretação? Que essa mulher é preguiçosa e eu tenho raiva dela. Não gosto dessa mulher. Isso com base na experiência que ela tinha acabado de passar. Ela tirou uma interpretação daquilo. Deu um significado para aquilo. Logo em seguida, ela desceu do carro e a mesma frentista que mandou ela ir para a conveniência passar o cartão perguntou se ela queria que desse uma olhada no motor, que calibrasse o pneu para ela, porque todos os pneus estavam murchos. E aí, com essa nova experiência, com esses novos elementos, essa minha paciente, ela olhou para frentista com outros olhos. Ela disse, nossa, olha que mulher bondosa, querendo encher o pneu do meu carro, calibrar o pneu do meu carro. Ou seja, a mesma situação, a mesma pessoa, na primeira experiência, ela tirou um significado daquilo. Ela sentiu raiva da pessoa, não gostou dela, causou uma emoção negativa dentro dela. Até chamou a frentista de preguiçosa. Alguns segundos depois, com novos elementos, ela ressignificou aquela situação. E a frentista, que era uma bruxa, uma preguiçosa, passou a ser um anjo que estava ajudando ela a calibrar os pneus do carro. Então isso é um exemplo de ressignificação. Isso quer dizer ressignificação. Tá? Então o que a gente faz é pegar aquela situação lá do seu passado que foi mal resolvida, trazer para a consciência, olhar para ela e reinterpretar essa situação. Porque daí quando você tiver gatilhos na sua vida cotidiana que te remetem para aquele trauma mal resolvido, esses gatilhos, essas pessoas, essas falas, situações não vão te afetar mais. Você vai passar a viver em paz. Então isso vai melhorar os seus relacionamentos, vai melhorar a relação que você tem consigo mesma e vai melhorar o seu padrão de dinheiro também. Vai melhorar tudo na sua vida. Porque tudo isso que tem te travado até então são fatores inconscientes que você não tem consciência e não consegue tratar porque não tem consciência ainda, não consegue ver. Ficou bem claro para você a aula até aqui? Você consegue se imaginar nessa situação? Você consegue identificar essas situações na sua vida?
ou não consegue identificar como isso se aplica na sua vida? Então me manda uma mensagem que eu te ajudo, porque isso se aplica a todo ser humano. E se você quer descobrir tudo aquilo que está inconsciente dentro de você, que tem travado a sua vida até então, em todos os aspectos, profissional, relacionamentos, dinheiro, tudo. Se você quer descobrir o que tem te travado até então no seu caso específico, me manda uma mensagem no meu privado. Se você estiver no YouTube, é só olhar o link na descrição, ou se estiver no TikTok, me manda mensagem no privado, porque eu posso te ajudar com isso. Eu faço atendimentos terapêuticos particulares, você pode perguntar sobre o meu trabalho, como isso pode te ajudar no seu caso específico, e também ministro cursos de autoconhecimento, reprogramação mental, para você se aprofundar nesse tema com exercícios práticos para mudar a sua vida, mudar a sua mente, trazer tudo aquilo que está inconsciente para o consciente, para você destravar a sua vida. É só você dar uma olhada nos links que estão aqui na descrição do YouTube. Foi um prazer e uma honra ter te ensinado esse conteúdo hoje. Eu espero que tenha sido transformador para você e muito revelador, que você tenha conseguido ter a sua vida nesse conteúdo que eu te passei. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar no privado que eu estou à disposição para te ajudar. E até uma próxima aula. Tchau!